Tem alguns autores, não da ciência, não da psicologia, mas na literatura, que a gente conhece como representantes do modernismo como um movimento, mas também do moderno como uma época. O que é esse moderno? O que é o homem moderno? A ideia de moderno, né? É uma ideia de um mundo bastante marcado pela técnica, pelas tecnologias e pelos procedimentos repetitivos, que é isso, técnica, né? Técnica é um procedimento que se repete para determinado fim. E esses pensadores, esses escritores, eles demonstram muito bem como o ser humano da era moderna, ele é esse ser humano intenso, vigoroso, ágil. E isso tem muita coisa interessante aí, mas ao mesmo tempo, como que a gente perde-se facilmente nisso. Como a gente se dissipa, se fragmenta facilmente nisso e muitas vezes perdemos a conexão com elementos importantes da nossa vida, com nós mesmos e com o mundo à nossa volta. Como se então a gente estivesse preso a uma multidão de maravilhas criadas por nós mesmos. Uma multidão de maravilhas criadas por nós mesmos. Toda a rotina desse mundo metropolitano, desse mundo urbano, mesmo para nós aqui do Oeste Paulista, Norte Pioneiro, mesmo assim, somos também pessoas da modernidade, desse mundo vagamente caótico, mesmo que não seja tão caótico quanto uma capital ou uma metrópole, mas por menor que seja a cidade, sempre vai ter o centrinho caótico, aquela rua caótica de gente que não presta atenção para dirigir, de gente fazendo mil coisas, de mil coisas acontecendo ao mesmo tempo, aquele dinamismo, toda aquela movimentação. Isso é bom? Isso é ruim? A gente tem que pensar. E acontece que isso tem a ver com métodos de observação, essa filosofada toda? É porque nós somos pessoas da modernidade e estamos engajados em uma maneira de participar do mundo e de observar o mundo que tem tudo a ver com esse ritmo da modernidade, com esse ritmo em que a gente pula de uma situação para outra, em que a gente faz a nossa atenção, o nosso foco pular de um ponto para o outro muito rapidamente. Às vezes chega a parecer que é incessante isso aqui. E aí, nessa corrente, nessa cachoeira, ou até dependendo da situação, essa tempestade de informações, a gente satura. A gente satura. A gente chega num ponto em que essa tempestade, esse maremoto de informações satura, e aí a gente não consegue mais nem saber o que realmente é relevante de ser observado, de ser vivido, de ter contato, de manter, de levar adiante. E fica parecendo tudo mesma coisa. É tanta coisa diferente junta que parece que é tudo mesma coisa. Isso que eu acabei de descrever é uma das explicações, uma das abordagens sobre o tédio. O tédio não é falta do que fazer. Ah, e o domingo à tarde é um tédio, não tem o que fazer. O tédio não é falta do que fazer. O tédio é excesso. Tanto excesso, que aí tudo se torna. Não é que se torna igual.
Eu não consigo mais identificar as diferenças. Que é tanta informação, tanta coisa acumulada que chega num ponto que eu preciso, a minha percepção precisa desligar-se de tanta informação, porque ela se satura. Então, a nosso limiar de percepção se rebaixa, diminui ali, quanto um processo mental, e produz o tédio. É muita coisa diferente, muita informação, mas é como se a gente passasse uma tinta cinzas por cima, assim, tentando deixar tudo meio igual, tudo meio opaco, tudo sem graça, para diminuir esse excesso. E aí, para muitos pensadores, e eu estou citando aqui o Heidegger, herdeiro da fenomenologia, da Zayn-Análise, ele fala desse tédio da era moderna, do excesso da técnica, então, né, do excesso das informações, dos inúmeros procedimentos que a gente é obrigado a fazer no nosso dia a dia, e tudo isso produz esse grande tédio. E dentre os vários aspectos desse tédio que atinge a nossa existência, um deles é justamente esse embotamento da nossa capacidade de observação. É um embotamento afetivo também. E aí parece que mesmo as maiores novidades, elas são velharias. O Museu de Eternas Novidades, né? Que inclusive o mundo do consumo, do entretenimento, das mídias, joga uma tormenta de informações incessantes sobre a gente. E aí chega num ponto que a sensação é essa, um museu de eternas novidades, né? É clichê em cima de clichê, repetição em cima de repetição. Nada mais é atrativo, porque parece que são somente coisas que se reciclam, que se reformulam. Estende isso para os mais diversos aspectos da nossa vida. Nossa, professor, mas tudo isso só por uma questão aí de eu observar à frente da minha casa, de aprender uns métodos de observação, aí é que tá. No nosso trabalho, você vai ter ferramentas de observação, como, por exemplo, um caderno e uma caneta, ou um gravador, ou uma filmadora, um teste psicológico, sei lá. Mas a grande ferramenta do psicólogo, da psicóloga, qual que é? Vocês vão me ouvir falar isso até vocês se formarem. E provavelmente depois de se formar também. A ferramenta do psicólogo, da psicóloga, é o próprio psicólogo, é a própria pessoa. E aí a gente nessa corrente da vida moderna, pós-moderna, alguns diriam, contemporânea, enfim, nessa corrente da vida moderna, a gente pode estar ficando com esse embotamento, com essa dificuldade de observar, de deixar-se impressionar pelo mundo à nossa volta. O que quer dizer impressionar, né? Imprime-se em mim. O mundo se apresenta a mim e se imprime em mim, desde que eu esteja aberto a isso. Meu Deus, você tem 39 anos de idade. Quantas luas bonitas você já não viu? Luas cheias, superluas, eclipses, etc. Mas todo dia é um dia único, é um dia diferente, é uma lua única que eu estou vendo. E mesmo assim, não precisa ser 200% de novidade. Inclusive é um momento de pausa no dia, nossa, como tá bonito. A beleza das coisas faz bem pra gente, faz falta, inclusive, sabe? Esse pequeno momento de beleza do seu dia. Olha que lua, olha esse sol se pondo. Quem acorda muito cedo para trabalhar, olha esses dias eu tô acordando com as galinhas para trabalhar. Então eu tô vendo o sol nascer, fazia um tempo que eu não fazia isso. E sim, e é lindo, e é um momento de descanso, inclusive, rápido que seja, um instante que você olha assim, nossa, que bonito. Ok, agora eu vou pegar a estrada. É bonito. Aí vem um lado de uma certa apreciação estética, né? Da beleza da vida, ver essas coisas. Estou pensando aqui, aqui na frente de onde eu estou, aqui em Ourinhos,
tem um poste e nesse poste, desde que eu habito esse lugar aqui, tem uma dupla, um casal de bem-te-vis que insiste em fazer um ninho. Tem uma caixa, como é que é lá? Transformador, caixa de força, assim, no poste. Então tem o vãozinho ali, tem um casal de bem-te-vis que insiste em fazer seu ninho ali. E é um minuto de bobeira, é um minuto de pureza da vida, de ingenuidade bonita, de você olhar assim, tô saindo pro trabalho, tô voltando, tô saindo para, sei lá, para caminhar, tô saindo para comprar pão, sei lá. Abriu o portão, porque daí fica bem em cima assim do portão, e eles são bravos, eles piam para mim, nunca avançaram em mim, mas eu já vi avançar em gato. A gente via avança também. E eles pia bravo, ei, vem, vem. Aí eu falei, ah, oi, beleza? Bom, não vou fazer nada, você tá, fique de boa aí, vou fazer nada com você. Então, aquele casalzinho, aquele amarelo meio esverdeado deles, assim. Vou ficar rico por causa disso? Mas, então, mas nem tudo se limita na vida a coisas pragmáticas, a coisas que vão ter tal resultado. Não, minha vida é muito corrida, o que eu vou ficar observando o BTV no poste? Tá bom, ok. É um, é um momento, para mim é necessário, inclusive, para respirei, parece que, respirei. Não, tu viu bem, tu viu. Eu vi a árvore que tem aqui em frente, que eu esqueci o nome, não é um ipê. É um outro tipo de árvore muito típica aqui em Ourinhos, que dá uma flor bem roxinha também, bem bonitinha, uma árvore baixinha. Ai, que bobagem isso. Ou até às vezes assim, ai, você é uma pessoa meio poética, né? Sou, e daí? Né? E quem não precisa de poesia, de coisas bonitas, de beleza? Eu estou dando esses exemplos, mas pode ser o sorriso de uma criança, o sorriso do seu filho, o sorriso da sua esposa, do seu esposo, da sua avó, enfim, né? Enfim, uma fotografia que você tem, que você gosta. Né? Todas essas coisas dão esse gostinho para a vida. Tem uma obra de literatura considerada talvez a obra mais importante da chamada literatura moderna. Então, essa obra, né, de um escritor irlandês chamado James Joyce. James Joyce. Ele escreveu, no começo do século XX, um catatal chamado Ulisses. Uma obra gordinha, de umas 800 páginas. Considerado aí o pulo do gato, né? Um marco da literatura moderna. Nada, nenhum momento literário, estético, filosófico, psicológico surge assim, né? São processos. Mas aí a gente geralmente tem esses pontos chave, esses momentos de virada, esses turning points, assim, essas guinadas. E essa obra do James Joyce é considerada aí para a literatura moderna. É como assim? Então, o que a gente define aí dessa literatura moderna? É que o James Joyce, nesse livro, ele descreve um dia na vida de uma pessoa, em 800 páginas. E cada capítulo tem um estilo literário diferente. Como se cada momento da vida, do nosso dia, que parece uma vida inteira, cada momento do dia ele tivesse uma estética própria, uma maneira própria de expressar. Então tem um capítulo que é uma peça que é em forma de peça teatral, tem capítulo que é fluxo de pensamento, e ele consolida o formato literário do fluxo de pensamento, e assim por diante. Mas é um dia na vida de um cara chamado Leopold Bloom. Leopoldo florescendo, em bom português. E James Joyce faz vários jogos de palavras em toda a sua obra. E tudo isso é muito interessante. Então, como que na vida moderna, a nossa vida acaba parecendo uma constante aventura
de tanta coisa que a gente faz, de tanta coisa às quais a gente tem que responder, de tantos elementos diferentes que a gente tem que trabalhar, tanta coisa diferente que a gente tem que dar conta. Quando vocês têm aqueles dias muito cheios, não dá essa impressão? Parece que, nossa, quanta coisa que eu fiz. Às vezes eu me pego falando assim, quinta-feira eu estava fazendo tal coisa, tal coisa. Aí a pessoa fala assim, quinta-feira você fala ontem, né? Fala, ontem, mas que já parece uma coisa assim, que já até ficou distante de tanta coisa que aconteceu. Tem coisas interessantes nisso e tem coisas problemáticas. E a literatura traz isso. Muito de como tudo isso é interessante, é um novo ser humano, é uma nova relação do ser humano com o mundo e também que isso tem aí que não é tão interessante, como esse aspecto do tédio, da mecanização da vida, da tecnicização da vida,